Desvendando a Engenharia Estrutural com o professor Dr. Roberto Vasconcelos Pinheiro. Com o apoio do CREA Mato Grosso e das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para poder falar um pouquinho de engenharia estrutural, né? No nosso podcast, onde é intitulado como Desvendando a Engenharia Estrutural. E agora estamos começando, pessoal, a terceira temporada. E nessa terceira temporada vamos falar de pilares em concreto armado, né? Falamos já de lajes na primeira temporada, de ações e lajes, falamos de vigas na segunda temporada, e agora vamos falar um pouquinho de pilares. Quero agradecer a todos vocês por terem estar inscritos no nosso canal. Já estamos com 248 profissionais inscritos, isso é muito bom. Peço que continue compartilhando o link para os colegas, para os amigos, para que cada vez mais nós possamos alcançar mais profissionais, né? Esse é o intuito desse podcast, poder disseminar, de forma bem sucinta, bem curta, mas disseminar um pouquinho mais dos conceitos, dos principais elementos em concreto armado, tá bom? Bem, pessoal, eu queria deixar aqui um convite para vocês. Já tem um curso de pós-graduação, lato sensu, né, de especialização acontecendo na QI pós-graduação. É um curso de projeto em estruturas de aço, de concreto, de aço e de fundações, com ênfase em patologias e projetos, um curso bem legal. Tem andamento, mas ainda dá tempo de participar. Né? Outro que vai começar em março do ano que vem, em parceria, que é da Escola QI pós-graduação, em parceria com o IBAP do Mato Grosso, que vai começar em março, que é sobre engenharia diagnóstica, muito interessante. Entre em contato com a QI, entre em contato no site do IBAP Nacional e do IBAP Mato Grosso, vai ter algumas informações lá para vocês, tá bom? Fale com o pessoal do IBAP aqui do estado de Mato Grosso, o pessoal muito atencioso vai poder ajudar também. Então, tem esses dois cursos já aí bem quentinhos, saindo do forno para vocês. Então, se puderem espalhar essa notícia, colabora bastante, né? Até quero agradecer também ao IBEC, né, pelo apoio, a Escola Instituto das Leis de Engenharia de Curso, né, e junto à FATESP, e também agradecer sempre ao CREA que está nos apoiando nesse projeto aqui dos podcasts, poder disseminar esse conhecimento. Tá joia, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar. Hoje, pessoal, no episódio sobre pilares, nós vamos falar, na verdade, umas informações bem gerais, para não ficar muito longo, né? Bem gerais sobre pilares, e depois, a partir do segundo em diante, a gente começa a entrar um pouquinho mais tecnicamente sobre pilares, tanto sobre dimensionamento, né? Bem como o detalhamento de pilar. Então, para começar, pessoal, quero dizer para vocês, em comparação com as vigas, né? Os pilares são elementos muito parecidos, né? Porém, só geometricamente parecidos, né? Eu costumo dizer o seguinte: a viga é bem mais fácil de calcular, bem mais chatinha de armar, né? Enquanto os pilares é bem mais complicado você dimensionar. Se você que tem alguns hábitos que nos auxiliam bastante, né? Tem alguns softwares que nos auxiliam bastante, mas é mais complicado o dimensionamento de pilar, porém o detalhamento é muito simples, né? Com os cuidados necessários, obviamente, nós vamos conversar aqui ao longo dos episódios. Então vamos lá, pessoal. Nesse primeiro, bem, pessoal, então começando a falar sobre alguns comentários iniciais dos pilares, nós podemos ver nesse primeiro slide aí dois comentários da norma, né, a respeito de pilar, para poder a gente diferenciar o que é pilar do que é viga, né? A primeira delas fala aí no item, só lembrando, pessoal, 6118 está fresquinha, tá? Ela é de 2023, saiu aí, foi publicado aí o mês passado, aproximadamente em setembro, acho que foi setembro que foi publicado. Quando o seu item 14412, o que a norma diz sobre pilares? Diz assim, olha, são elementos lineares de eixo reto, usualmente dispostos na vertical. Usualmente, significa que todos os elementos na vertical são pilares, e que não possa ter pilar em uma outra posição qualquer, inclinado ou na horizontal, tá? Em que as forças normais de compressão são preponderantes. Eu marquei aí forças normais de compressão, pessoal. Na verdade, eu não concordo muito com essa colocação da norma. Infelizmente, acho que não foram felizes. Tentaram falar uma coisa, mas acho que escreveram outra. Na verdade, o que são preponderantes são as tensões normais devido às forças normais em relação às tensões normais devidas ao momento fletor. Porque quando você fala que as forças normais de compressão são preponderantes, como é que eu comparo força normal com momento fletor, né? São grandezas diferentes, então fica complicado. Então, talvez a melhor definição seria colocar no lugar de forças normais, são as tensões normais oriundas do esforço normal. Aí tudo bem, tá? É o que eu gosto de definir.
Então, mas de qualquer maneira deu para entender, né? Quando eu tenho uma tensão normal preponderante, oriunda da força normal, preponderante em relação à tensão normal, oriunda do momento vetor, eu tenho um elemento linear, que é um caso do pilar, com um cara muito mais de pilar do que de viga. E o oposto, eu tenho um elemento mais viga do que pilar, tá bom? Vale lembrar que os pilares sempre podem estar submetidos à flexão composta ou normal ou composta oblíqua, mas precisa ser sempre composta. Por exemplo, vamos ver na próxima slide qual é a diferença entre eles, para relembrar, né? Você já viu, mas para relembrar. Já no item 18.4.1, pessoal, o que a norma menciona? Menciona que os pilares são elementos cuja relação entre a maior e a menor dimensão da seção transversal não exceda 5 vezes. Ou seja, se eu tiver um pilar 20 por 1,5 m, por exemplo, onde eu dividi a maior pela menor dimensão da seção transversal for maior que 5, eu tenho um pilar parede, não um pilar. Então, você tem alguns itens a mais a ser considerados. Você tem, na verdade, problemas localizados, né? Enquanto o pilar, você tem problemas apenas de estabilidade, por exemplo, instabilidade local e global, e não tem a localizada, tá? Então, essa é uma diferença básica entre pilar e pilar parede. Mas eu vou mais além disso, aí também acho que a norma poderia ter citado alguma coisa a mais, né? Poderia ter complementado nesse item dizendo o seguinte, olha, o pilar, além desta relação não maior do que 5, né? Você precisa ter aí as dimensões de seção transversal bem maior do que o comprimento, tá? Então, em vigas, esse bem maior é na relação de 2 ou 3, aí depende se é uma viga isostática ou hiperestática. Então, para pilar, poderia ter dado alguma relação nesse sentido também, tá certo? Mas, enfim, é o que a norma traz, e aí, ali com um pouquinho mais de conhecimento teórico, a gente consegue definir bem o que é um pilar de um pilar parede, né? Com esse item 18.4.1. Bem, então fica assim, pessoal, nós vamos ficar com esses conceitos de pilar, tá bom? A diferença entre pilar e pilar parede, pela relação da seção transversal, a maior para a menor não pode ultrapassar o valor de 5. E a primeira definição, que é a mais básica, é onde a tensão normal oriunda da força normal prepondera, né, em relação à tensão normal oriunda do momento fletor. Tá joia? Caminhando um pouco mais nesses conceitos iniciais, eu queria relembrar para vocês os tipos de flexão que pode ocorrer num elemento linear, por exemplo, tá? Vamos fixar aqui elemento linear, porque nós estamos falando de pilar, né? Só para lembrar, né, pessoal, elemento linear é aquele que eu já comentei, onde as dimensões de seção transversais são muito menores do que o comprimento desse elemento, tá joia? Quando você tende, vamos colocar algum parâmetro, quando você tende aí a relação próximo de 1, por exemplo, você tem vamos imaginar que a ordem de grandeza entre as dimensões do elemento, as 3 dimensões, estão na faixa aí entre a dimensão da seção transversal e o comprimento, né? Você tem uma relação aí em torno de 2, por exemplo, você está falando aí num elemento quase de volume, tá? Então, tomar muito cuidado com esses elementos, ou você está falando da parede, ou você está falando até de bloco, ou de outro elemento qualquer, mas que não trabalha sobre os conceitos de pilares. Então, tem que tomar muito cuidado na questão da geometria, né? Eu posso estar falando muitas vezes de um blocão de fundação, eu posso estar falando de um pilar extremamente curto que não concorda mais com o pilar, que você possa ter efetivamento, por exemplo, se você tiver uma aplicação de uma carga em uma relação de uma área, aplicada a uma pequena área. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado no dimensionamento com relação às dimensões de cada elemento, né? Claro que vai ter um ponto que você vai estar na fronteira entre um outro, você acaba verificando as duas situações, né? Seja como um bloco, seja como pilar, por exemplo, seja como pilar parede. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e vai a sensibilidade do projetista, né? Quando você está um pilar, por exemplo, 20%, né? Ele segundo a norma, até 5 é pilar. Mas será que não vale a pena fazer uma verificação com o pilar parede? Né? Ou como você tem 125 por 20, 105 por 20, por exemplo, um pouquinho mais que 5. Não vale a pena fazer as duas verificações. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade como projetista, de sempre que eu estiver na fronteira entre uma definição da norma, também, né, faz as duas verificações e você fica mais seguro, tá? Mas isso não significa que a norma esteja errada. Ela é uma referência para a gente, né? Mas cabe aí ao projetista tomar esses cuidados, tá bom? Quanto aos tipos de flexão, pessoal, vamos relembrar. Nós vimos lá na resistência dos materiais, no mecânico dos sólidos, né? Esses 4 tipos de flexão básicas aí, né? A flexão simples ou simples e composta, né? A flexão normal, simples ou composta, a flexão oblíqua, simples ou composta. O que vem a ser isso? Só tomar um cuidado que aqui no concreto armado a gente tem que colocar alguma pitada mais de definição
para poder cair numa flexão ou noutra flexão. Vamos ver então, pessoal. O que vem a ser flexão simples normal? Vamos lembrar, flexão simples normal, eu só tenho a atuação de um momento fletor e não tem atuação, ou seja, esforço normal é zero ou pode ser considerado igual a zero, tá bom? Mas o que diz mais quanto à geometria da peça e quanto à distribuição da armadura nessa peça? Veja só o que a gente tem que lembrar bem para o concreto armado. Olha, no slide diz assim, a flexão simples normal deve-se ter um eixo de simetria para a seção de concreto para a armadura. Então, veja só, tanto a seção de concreto quanto a armadura deve ter a armadura simétrica em relação a algum eixo. E o plano de carregamento, que eu chamo de PC, deve estar contido neste eixo de simetria, de tal maneira, isso acontecendo, o vetor momento estará perpendicular ao eixo de simetria, ou seja, estará paralelo às armaduras, por exemplo, que estarão posicionadas, né, numa face e na outra. Então, tomar muito cuidado, além de ter apenas um momento vetor atuando, eu tenho que ter essas características. Aí sim, eu caracterizo minha peça, né, que está submetida a uma flexão simples normal. E a flexão composta normal, ou seja, é tudo isso que já foi dito, acrescentando aí a participação do esforço normal, tá? Então, todo o texto acima, agora com a atuação simultânea do esforço normal e momento vetor. Já a flexão oblíqua, ela tem, a simples oblíqua, ela tem apenas a atuação de dois momentos vetores, ou seja, um momento vetor que possa ser decomposto na direção dos dois eixos principais de inércia, ok? Então, eu tenho apenas a atuação do momento vetor, não tem força normal. E quando isso acontece? Quando eu posso caracterizar meu elemento submetido, meu elemento estrutural submetido a uma flexão simples oblíqua. Ocorre, pessoal, quando em seções, eu tenho seções transversais assimétricas, por exemplo, uma seção T, né? É um pilar, por exemplo, que está em um ponto de três paredes, né? Por exemplo. Ou quando eu tenho seção simétrica, mas o plano de carregamento não coincide com nenhum eixo de simetria da minha peça, tá certo? Então, quando eu tenho um plano de carregamento que está entre os eixos principais de inércia, eu posso decompor esse momento numa direção e na outra, nas duas direções principais de inércia, e com isso eu passo a ter, então, mesmo sendo uma seção simétrica e com armadura simétrica, eu tenho aí uma flexão oblíqua, pelo fato de ter a atuação simultânea de dois momentos vetores. E a flexão composta oblíqua são essas mesmas definições anterior, acoplado somado com a participação de esforço normal. Ok, pessoal? Então, sempre que eu tiver esforço normal atuando, eu tenho uma flexão composta. Se eu tiver apenas um momento atuando, eu tenho flexão composta normal. Se eu tenho dois momentos atuando, ou um momento decomposto em duas parcelas, eu tenho uma flexão composta oblíqua. Então, só para relembrar o conceito que vocês viram lá em mecânica sólidos, ou para os mais experientes na resistência dos materiais, tá certo? Que é o meu caso, né? Na época, a disciplina tinha o nome de resistência dos materiais e não mecânicos sólidos. E aí, nesse slide, pessoal, eu quero só fazer uma ilustração para vocês, né? O que vem a ser flexão composta, lembrando que a flexão composta é aquela que eu tenho a participação de um momento vetor e de um esforço normal, só para relembrar. E aí eu tenho as duas, ilustrando, né, as duas situações, flexão composta normal, né, e com a armadura assimétrica, que é o primeiro caso. Geralmente, pessoal, quando eu tenho uma flexão composta normal com a armadura assimétrica, esse detalhamento é feito apenas para as vigas, não que não possa ser feito para os pilares. Para os pilares é muito complicado o detalhamento dessa armadura de maneira assimétrica, porque o risco de ser posicionada essa armadura durante a concretagem de forma errada, equivocada, é muito grande. Então, para que não ocorra esse tipo de situação, para pilares, independente se a flexão é composta normal, ou seja, com apenas um momento, ou se ela for composta oblíqua, esforço normal mais um momento decomposto em duas parcelas, a armadura vai ser sempre simétrica. Por esse motivo, e pelo fato também do pilar geralmente ser um elemento muito curto, né, se eu comparar com as vigas. O pilar geralmente é a altura do pé direito, em torno de 3 metros, 2,80, um pouco mais, exceto alguns pilares, né, excepcionais aí que você tem aí dois pé direito duplo, ou um pilar de ponte, coisa do tipo. Mas para edificações, em geral, os pilares aí variam aí de 2,80 até 3, 3,10, 3,20 no máximo aí, né? Exceto no pé direito duplo. Então, até para você fazer o detalhamento, você fazer a interrupção de barra, em função do diagrama de momento que ocorre naquele elemento que está trabalhando como pilar, acaba ficando meio sem sentido você fazer aí uma variação de armadura. Então, por esses motivos, você detalha um pilar
com a armadura simétrica, tá? E já as vigas, né, a gente sabe, já está bem definido qual é a face superior, qual é a face inferior da viga. Existe a possibilidade de erro também na hora de montagem de armadura, colocar a armadura invertida, mas a probabilidade de erro nisso é bem menor. Então, quando você tem uma viga no edifício alto, onde ela está submetida, além da flexão, né, além do momento fletor, ela tem uma ação também de esforço normal, ela é caracterizada como flexão composta normal, você pode fazer a armadura assimétrica, como está nesse esqueminha estático aí para vocês, tá? Nesse esquema desenhado aí para vocês. Já a armadura simétrica, a gente utiliza praticamente para os pilares, né? Pelo motivo que eu comentei. E aí você pode ter, no primeiro caso, uma flexão composta normal, onde você tem um normal, uma força normal e apenas um momento vetor, dado aí como mx, tá certo? Enquanto na outra figurinha, você tem aí a mesma seção simétrica, tanto com a armadura como para a seção, né, de concreto, mas a atuação de duas parcelas do momento vetor, né? O mx e o my, além do esforço normal que está desenhado nessa figurinha. Então é isso, pessoal. Só para ilustrar o slide anterior, né, a gente tem aí a armadura simétrica, geralmente criada para as vigas, na flexão composta normal, e a flexão e a armadura simétrica para os pilares, tanto na flexão composta normal quanto na flexão composta oblíqua. Tá bom, pessoal? E para a gente finalizar esse episódio, eu queria fazer mais uns comentários do que nós vamos ver aí nos próximos episódios e quais são os elementos básicos, os parâmetros básicos, por assim dizer, utilizados para dimensionamento dos pilares, ou seja, quais são as variáveis, quais são os parâmetros necessários. Primeiro, uma coisa importante, a posição do pilar em planta. Ou seja, ou o pilar está numa posição onde se tem duas vigas cruzando de lados opostos, né, de tal maneira que ela passe pelo pilar na mesma direção, ou quatro vigas, né, cruzando em duas direções ortogonais, por exemplo, né? Aí eu tenho, nesse caso, pode ser considerado, ou não, mas pode ser considerado um pilar centrado. Significa que os momentos que vêm das vigas para os pilares são equilibrados pela própria viga no tramo adjacente. Então, esse pilar se equilibra na armadura da viga e não é transmitido para o pilar. O pilar é praticamente transmitido à carga central, à reação dessas vigas ou dessa viga, de tal maneira que a excentricidade que vai existir no pilar é uma excentricidade, nós vamos ver lá na frente, acidental, ou de segunda ordem, ou suplementar, por exemplo, né, no pilar. Então, vamos ver isso nos próximos episódios. Mas, do ponto de vista estático, ele é centrado porque os momentos vetores advindos das vigas, os momentos negativos advindos das vigas, principalmente, são equilibrados na própria viga, ok? Se ele for intermediário ou lateral, geralmente você tem aí, numa direção, um momento oriundo de uma viga, onde ele não é equilibrado pela outra viga, porque não tem o tramo adjacente. Então, esse momento, se caso essa viga estiver engastada, seja ela parcial ou totalmente nesse pilar, esse pilar pode ser considerado como um pilar intermediário lateral. E no caso do pilar de campo, então, nesse caso, né, minha peça está aí do ponto de vista estático, estaria submetido a uma flexão composta normal. No caso do pilar de canto, nós vamos ver isso com mais detalhes depois, é quando eu tenho, na verdade, o pilar está num canto, uma edificação ou numa outra posição qualquer, de tal maneira que nesse pilar esteja chegando uma viga em cada direção ortogonal, por exemplo. Tá? Pode até ser a direção o ângulo entre as vigas menor ou maior do que 90 graus, não tem problema. Mas você acaba tendo aí uma flexão em relação aos dois eixos principais de inércia, o MX e o MY, por exemplo. Tá? Então, esse é o caso de flexão composta oblíqua. Então, é muito importante o entendimento do pilar quanto à posição das vigas que chegam nesse pilar, tá certo? E essa é uma definição muito importante, é um aspecto muito importante a ser considerado. Tipo de solicitação, já comentei, né? Flexão composta normal ou oblíqua, nesses casos da posição do pilar, já comentei isso. A esbeltez do pilar é um parâmetro fundamental, tá? Porque depende, né? Depende tanto da geometria, da seção transversal desse pilar, como do comprimento desse pilar, bem como das vinculações desse pilar, certo? E aí, em função de tudo isso, ele pode ser caracterizado como curto, medianamente esbelto, esbelto e muito esbelto. Essa definição, pessoal, é minha, é de alguns outros autores também, mas a norma não traz essa nomenclatura, tá? Em função do lambda de cada pilar, a gente acaba definindo, do ponto de vista didático, nessas quatro definições, tá? Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos episódios, para ver quando a gente define como curto, medianamente esbelto, esbelto e muito esbelto, ok? As excentricidades são os elementos principais no cálculo do momento fletor que vai atuar neste elemento, neste pilar, tá bom?
e são cinco excentricidades a serem determinadas. A de forma, eu não vou explicar depois o que vai ser isso, a inicial, que é a relação entre momento e esforço normal no meu pilar. A de forma, pessoal, nada mais é do que a posição do que as vigas estão aplicadas no pilar, ou seja, né, qual é a posição que a reação vertical da viga transfere para o pilar em relação ao CG do pilar. Então, é isso aí que se diz excentricidade de forma. A acidental é em função da construção, que a norma preconiza também, salvo engano, no capítulo 11, né? Ela pode ter falta de retilidade ou um problema de desaprumo desse pilar, numa região central do pilar, isso nós vamos ver com mais calma também. De segunda ordem, já é aquela excentricidade, quando você tem um lambda maior que determinado valor, e esse valor nós vamos ver também, né? E aí você passa a ter um efeito de influência, né, do pilar, ou seja, ele começa a deformar com a carga praticamente constante nele, e essa deformação no sentido perpendicular ao eixo aumenta. Então, isso é muito perigoso, isso acontece somente no terço médio do pilar, tá bom? E depende também muito das vinculações desse pilar, se a extremidade deles são engastadas, articulada ou livre, isso é muito fundamental. E a suplementar é uma que acontece além da segunda ordem, quando você tem um pilar com lambda muito grande. Nós vamos ver o que é esse lambda muito grande, tá bom? Então, a gente tem 5 tipos de excentricidades que são fundamentais na composição da excentricidade total para o cálculo desse momento fletor, que juntamente, né, desses momentos fletores, que juntamente com a força normal serão utilizados para poder dimensionar esse pilar. A geometria de seção transversal também é muito importante, tá? Muito importante. As suas vinculações, como eu disse, também é muito importante. Eu vou até voltar depois do slide, pessoal, falar um pouquinho da seção transversal dos pilares, tá? Que eu não comentei, que tem umas figurinhas que eu posso mostrar para vocês, tá bom? E por último, o processo de cálculo utilizado, né? São 3 processos simplificados e um processo geral. Geralmente, os softwares e os ábacos utilizam apenas os modelos simplificados, são os mais, como já diz o nome, né? Mais fácil matematicamente de formar os ábacos e de fazer o dimensionamento, tá bom? Então, pessoal, essas são as variáveis principais, né, e relevantes para o dimensionamento dos nossos pilares, tá certo? E aqui, pessoal, eu não comentei esse slide com vocês, é, qual que, na verdade, é a função, que vai ficar um pouquinho meio fora de ordem, mas não tem nenhum problema, tá? Qual é a função do pilar, quais as tipologias de pilares, né, de seção transversal que a gente pode utilizar ou que utiliza muito na prática? Vamos lá. Função do pilar, tem duas, né? Primeiro, ela tem que receber as cargas verticais, que vêm das vigas, ou diretamente da laje, no caso de laje cogumelo ou laje lisa, tá certo? Então, ela tem essa função para as cargas verticais e tem uma função muito importante para as cargas horizontais. Ou seja, os pilares, juntamente com as vigas, formando os pórticos, ou em 3D, ou se considerar os pórticos planos em cada uma das direções principais, ela vai ajudar a combater o deslocamento e reduzir o coeficiente de instabilidade o gama Z desse edifício. Então, ele tem uma função de enrijecer a torre, juntamente com as vigas, tá certo? E quando não tem viga, só tem laje cogumelo apoiado diretamente nos pilares, esse pilar acaba sendo muito mais robusto porque a laje pouco contribui nessa rigidez, né? Então, veja, ele tem uma grande responsabilidade de absorver as cargas verticais, ou das vigas ou diretamente das lajes, e tem a responsabilidade de, juntamente com as vigas ou sem as vigas, de absorver os efeitos do vento, né? Deixando o edifício rígido de tal maneira que respeite aí o deslocamento máximo permitido da torre, deslocamento horizontal, e também para combater o coeficiente de instabilidade, né? O gama Z é que mede se o prédio está mais ou menos instável, tá? Então, essas são as duas funções principais dos pilares. Quanto à tipologia, pessoal, o principal da seção transversal, o principal é o retangular, o mais utilizado, mas não significa que você não possa usar outras configurações conforme está nesta figurinha aí para vocês. Olha, além de ter retangular, que é o mais comum, você também tem o circular que é muito usado em subsolos, quando você tem estacionamento muito apertado, né? O circular, ele parece que não, mas ele deixa um pouco mais facilitada a manobra dos carros dentro da garagem, no subsolo, tá certo? Ou em garagem também elevadas, enfim, facilita a circulação dos carros.
E geralmente o pilar em L ou o cantoneiro e o pilar em T, pessoal, ou até o pilar na forma de I, ele é utilizado muito em encontro de paredes, né? Quando você não quer que o pilar tenha dente, né? A arquitetura impede que o pilar tenha dente para dentro da alvenaria, você utiliza, então, nos cantos dos pilares em L e no encontro de três paredes você usa o pilar em T. Ele tem uma rigidez muito maior na relação consumo de concreto se comparado com o retangular, só que também tem uma dificuldade muito maior do detalhamento da armadura, tá certo? E da montagem dessa armadura. Então, tem um ganho aqui, né? E perde um pouquinho ali. Tá certo, pessoal? Então, é isso que eu queria comentar com vocês, tá certo? Falei já de todos os slides que vocês estão vendo aí, tá? E então, nós vamos terminando por aqui mais um episódio, onde nesse episódio foi comentado apenas os conceitos iniciais para pilares, né? E quais são as variáveis principais que a gente deve levar em consideração para o dimensionamento dos pilares. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo episódio. E mais uma vez, não esqueçam de compartilhar o link para que o nosso podcast atinja um número maior de pessoas. Um grande abraço a todos e até a próxima.